5 de maio de 2022, Umbaúba, Sergipe. Genivaldo Santos de Jesus vinha em sua moto quando foi abordado por policiais da PRF. Em alguns minutos, ele estaria no porta-malas da viatura policial com uma densa fumaça saindo do carro. As cenas marcaram o Brasil e agora os policiais foram condenados pela morte de Genivaldo. Mas a história poderia ter sido diferente. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. E você venha comigo até o final desta conversa que eu vou ter sobre um caso que foi bastante impactante no Brasil em 2022, quando nós vimos uma história filmada, e é o que eu sempre digo, quando maldade, eu vou aqui colocar como maldade me antecipando, a maldade humana ela é registrada, a gente fica mais ainda impactado por conta da ausência de certas dúvidas, que é o caso do Genivaldo, que morreu vítima de três agentes, né, da Polícia Rodoviária Federal, lá em Sergipe, quando todos devemos ter uma memória daquele momento em que ele é colocado dentro do carro, é jogado uma bomba de fumaça e ele acaba perdendo a vida. Mas, doutor, seja muito bem-vindo, Dr. Hauisson, falei isso correto? E o Dr. José, estamos aqui, somos 3 pessoas aqui. Eventualmente, se vocês precisarem falar sobre em cima do... Não tem problemas, aqui é uma conversa, né? E conversas a gente ainda pode pedir a licença da fala. Doutores, eu jogo a primeira pergunta, e essa é uma história, a gente estava até conversando um pouco antes de entrar no ar, que essa crueza da imagem não te leva a 500 interpretações. Eu entendo que você vai me trazer aqui que tinha muito mais material gravado, que foi posto menos, mas o fato é que a gente viu a morte acontecendo ali registrada. Como é que esse crime começa com vocês? Como é que ele entra? Porque vocês estão na defesa do Paulo Rodolfo Lima Nascimento, que é o agente que a gente vê ele jogando a bomba, né? É bomba fumaça aquilo? É uma bomba do que? Granada fumígena seria o nome. A gente vê ele jogando aquela granada. Como é que esse caso chegou até vocês? Como é que vocês entram na história? Que vocês foram começando a entender e a tomar noção? Porque vocês teriam que entrar ali na defesa de uma das pessoas filmadas fazendo tudo o que fez. Primeiro, Beto Ribeiro, quero dizer da honra, do prazer de estarmos aqui hoje conversando, essa oportunidade. Quero registrar que você sempre enaltece a função do criminalista. Ah, sempre, verdade. Porque muitas e muitas vezes as pessoas estigmatizam os criminalistas, até precisarem ou até que alguém da família precise. Aí você vai ter Deus no céu e o criminalista na terra. No céu junto, de mão dada com Deus. Então, quando você enaltece a advocacia criminal, nos deixa muito feliz, porque é um ângulo de um formador de opinião da sua estatura e a gente fica muito satisfeito. Então, hoje a gente fez questão de vir aqui pessoalmente, discutir esses fatos. Nós temos que registrar de início que quando eu passava lá embaixo, eu vi a imagem de Dom Quixote. Dom Quixote aqui, e Sancho Panza. Aqui embaixo. Aqui no Conjunto Nacional de São Paulo. E eu lembrei que Dom Quixote dizia a Sancho Panza: pela liberdade e pela honra, vale-se arriscar tudo, inclusive a própria vida. Sim. Nós, da defesa, quando somos contactados pela família do senhor Paulo Rodolfo, de início é um impacto, nós vamos nos inteirar bem do caso, a audiência já estava marcada, e aí tem um fator bem interessante, porque como é um júri federal, o júri é federal, o juiz já tinha marcado assim, a audiência, testemunhas de acusação,
testemunha de defesa, alegações finais, sentença em audiência. Aí eu até lembro daquela expressão, mas ele não combinou com os russos. No primeiro dia, nós ainda estávamos, às 17 horas, ouvindo a primeira testemunha, para você ver a complexidade desse caso. Isso o senhor me diz nas audiências de instrução? Nas audiências de instrução. Porque ele é um caso que vai ao júri popular mesmo sendo federal, né? Mesmo sendo federal. Contra a pessoa. Só reforçando o que o doutor disse aqui, eu sempre digo a importância dos advogados criminalistas. Eles fazem parte, eles que permitem que exista o direito no Brasil. Se você não tiver um advogado de defesa, você não consegue nem ter o julgamento. Então, e nunca confundir o advogado com o crime. Ele está ali, muitas vezes, na defesa de que a lei seja estabelecida dentro da normalidade, e não defendendo no custo que custar, e nem mesmo fazendo parte do crime que ele possa estar ali, né, trabalhando em defesa da pessoa. Então, só reforçando, acho que é importante mesmo isso. Então, você entra já nas audiências. As audiências foram logo em seguida daquele momento que a gente vê aqueles vídeos, que a gente não vai colocar, tá? Os vídeos eu não quero pôr porque eles são muito pesados, não quero. As audiências demoram um pouquinho, porque o fato acontece 25 de maio de 2022. Eles só são denunciados dia 10 de outubro. De outubro? Outubro do mesmo ano. E aí o juiz marca a audiência, salvo engano, em novembro. Então, a gente entra no caso e, quando você vê aquela imagem, você tem uma noção que você falou aí de maldade, disso, daquilo outro. Quando a gente faz uma análise técnica, aquela fumaça se dispersando em 19 segundos, era uma granada fumígena, que não era um material tóxico, não era um material letal, era um instrumento de menor potencial ofensivo que as forças públicas desse país treinam e retreinam diversas vezes. Nunca houve um caso no mundo em que alguém morresse por uso de uma granada fumígena, mesmo em ambiente indoor. E aí, se você abrir o YouTube, você vai encontrar dezenas e dezenas de vídeos em que as forças públicas, quando eu falo força pública, eu falo Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, eu falo Polícia Judiciária, Polícia Judiciária, Polícia Civil, todos eles são treinados com agente irritante, com a granada, para poder eles obterem resistência e saberem também o desconforto que ela causa. Mas a certeza maior que o senhor Paulo Rodolfo tinha naquele momento é que nunca levaria a óbito. Tanto é que, dentre as imagens, nós temos a imagem dele sentado, conversando com a família, tranquilamente, depois do evento. Ali não houve a morte do senhor Genivaldo, a quem nós respeitamos, sempre tratamos com a maior deferência. E, infelizmente, Beto, ali o que acontece? Ele já tinha tido infartes. Depois a família omite, porque, infelizmente, onde entra dinheiro, o cenário todo muda. E quando você deve ser sabedor, porque você deve ser motorista, que a Polícia Rodoviária Federal Brasileira é considerada a polícia mais educada, que trata melhor seus usuários nas vias. E eles ali tentaram diversas vezes a contenção do senhor Genivaldo, não obtiveram êxito, e quando há o uso daquela granada fumígena, você sabe o que compõe aquela granada, Beto? Não. Sacarose, açúcar. É como se você tivesse um incenso que levasse açúcar para causar. Por isso que é gás lacrimogênio. Lacrimeja, coriza, mas não mata. Não há caso, e eu desafio aqui o Ministério Público Federal a me apresentar um caso no mundo que alguém tenha sido vítima de uma granada fumígena. O Genivaldo foi o primeiro? Não. O Genivaldo morreu por outros fatores, não pela granada. Mas se ele não tivesse tido contato com a granada, ele teria morrido? A vida não existe realidade paralela. Exato. Mas a granada foi ponto definitivo para a morte dele?
Não. Como que se pode afirmar isso? Como eu posso afirmar a você pela coleção de exames que nós temos e pela também ausência de imagens. Porque, veja, quando eles atribuem que o senhor Genivaldo morreu por asfixia, o IML não traz uma foto sequer do cadáver. E você sabe que a asfixia ela deixa sinais internos e sinais externos. Muitos clássicos, protusão da língua, olhos. E cadê essas imagens? Nunca vieram aportar no processo, apesar de que a defesa, desde a primeira audiência, que insistiu, e por nossa sorte, nós, no 422, pedimos para que fosse exibido em plenário, e o diretor do IML, que lá um fica jogando para o outro, um diz que não fez, outro diz que não fez, e não tem uma imagem. Se você observar, não há no processo uma imagem do cadáver, que provaria que ele morreu de outro evento. Provavelmente o infarte. Provavelmente o infarte. Se eu puder ajudar, Pode, além deve. de não haver imagens, é uma coisa interessante. Na lei dos peritos, existe um procedimento que tem que seguir. Quando não há possibilidade de imagens, ele tem que fazer um esquema gráfico. E aí, como você já viu em vários casos, nesse caso não existe também. Não tem dizendo se há um arranhão em qualquer parte do corpo ou Aquele algo do croquis tipo. não é O marcado, croquis. não tem marcação das lesões encontradas no corpo dele? E assim, no início, a gente até entenderia se fosse um caso que não tivesse essa repercussão. Mas foi um caso de repercussão imediata. Quem vem primeiro, o crime ou a repercussão? Se ele não tivesse sido gravado, filmado e soltado nas mídias sociais, esse crime teria sido conhecido e teria sido tão a fundo? Na verdade, eu acho que ele teria sido investigado como deveria. Porque, apesar de toda essa repercussão, não há sequer um croquis. Há um assodamento para prestar contas por conta realmente dessas imagens que são feias e não conseguem trazer. Primeiro eles dão a causa mortes e depois vão atrás dos exames. Primeiro eles dizem assim, morreu por um gás tóxico. Aí vão fazer no laudo está descrito, o certidão de óbito dele, vamos chamar assim, o laudo de necropsia, Sim. diz que ele morre asfixia mecânica. Mecânica causada pelo gás. Pelo gás tóxico. Tá. Pela obliteração das vias aéreas. Primeiro sai isso. Posteriormente, vão investigar e aí vem material de fora do país para poder fazer a coleta para ver se havia sinais do gás lacrimogêneo. Quando é feito esse exame toxicológico, dá menos de 1%. E aí eles vão atrás de outras questões para poder encaixar. É assim, primeiro eles dão a causa-morte e depois eles vão tentar achar e nenhum dos exames traz isso. Mas é dado que ele morre por causa do gás. Uma pergunta que eu já antecipando, o senhor falou que ele pode ser usado indoor. Esse é um gás que pode ser usado dentro dos lugares. Exato. Ele não é proibido. Exato. Agora, qual é o tamanho mínimo que ele pode ser usado? O que eu posso afirmar a você, Beto, é que a Condor, que é a maior fabricante mundial de instrumento de menor potencial ofensivo, ela foi ouvido, o técnico da Condor foi ouvido. E ele disse que a concentração que aquela granada fumígena tinha do material CS, ela era milhares de vezes menor para que se causasse a letalidade de qualquer pessoa. Milhares. Nós estamos falando em milhares. Eu até, como estava numa região do Sergipe, eu até brinquei. Eu disse a ele, então, a concentração equivale a uma laranja. Nós teríamos que ter 10 mil laranjas para poder ser letal. Ele disse, sim, dessa maneira. Isso o técnico da Condor. Não, tudo bem, mas ele pode ser usado num porta-malas de um carro. O que eu pergunto é assim, se você jogar aqui, eu tenho um espaço maior até para a fumaça se dissipar. É diferente de você me jogar dentro de uma caixa e jogar essa bomba. Ela pode ser... Tem limite, tem um mínimo de espaço indicado pela fabricante
De qual é esse... Ou nunca se pensou em jogar uma bomba dentro de um porta-malas? Veja, não há uma especificação técnica do fabricante. Todavia, há que se registrar, e as pessoas, muitos não sabem, que em nenhum momento o ambiente era confinado. Em nenhum momento estava lá a célula da viatura, que é uma célula que tem um espaço significativo. O senhor Genivaldo, com todo o respeito, estava com as pernas para fora, então, em nenhum momento o ambiente fica fechado hermeticamente. Os 2 exaustores da viatura estavam ligados e ainda há uma comunicação da célula da viatura com os bancos dianteiros, as portas estavam abertas, etc, etc. Então, aquela imagem que você vê, aquele gás saindo, apesar de ser uma imagem atípica, aquilo é o gás se dispersando de uma maneira muito rápida. São 19 segundos que aquele gás é dispersado. Doutor, eu, por exemplo, eu tenho claustrofobia. Só de me imaginar naquilo eu já morri. Com gás, sem gás, isso, aquilo. A possibilidade de você estar num ambiente insalubre, colocado numa tensão, numa pressão maior, algemado, isso tudo tem que ser levado em consideração. Inclusive, o terror de se ver, de se encontrar, de se olhar, de se perceber num local, por mais que você tenha a perna para fora, você tem a porta da viatura, do porta-malas, isso tem que ser levado em consideração também. Sim. Até Beto, por fator dele. só me permita um adendo. Eu sei que, porque humanamente falando, somos únicos, né? Só me permita um adendo. Nós estamos falando de uma pessoa que lutou, que resistiu a uma ordem legal de 3 policiais por mais de 25 minutos. Veja, um round de UFC, hoje quando você vê Popó lutando, são 2 minutos. 2 minutos. Ele lutou mais de 25 minutos. Uma pessoa que sabidamente já tinha tido infarto do coração, tinha uma saúde debilitada. Ele tinha esquizofrenia, não tinha? Ele era portador de esquizofrenia. Mas não estava em surto. Eu li, pelo material que chegou para mim, ele não estava em surto. Pelo menos não foi diagnosticado dessa maneira. Não estava em surto, e foi até uma questão trazida por todas as testemunhas que não havia como os policiais identificar. Tanto o psiquiatra dele ao tempo, como os familiares e como os demais. É porque um surto seria algo identificável, mas uma pessoa que hoje tem esquizofrenia é uma pessoa num semblante normal. Ah, não. Eu vou ter que discordar do semblante senhor, normal. Porque os esquizofrênicos, eles têm até uma forma de ser diferente. Tem aquele olhar esquisito. Por isso, esquizofrenia. Mas quando não está sendo tratado, todos os meus psiquiatras que entrevistam quando não está sendo tratado, psiquiatras que entrevistam. Ele estava sendo tratado, tomava quetiapina e inclusive sai no exame toxicológico, e é uma questão unânime no processo que não teria ele não estava em surto. Os policiais identificar. Eu vou entrar na operação em si, até para entender por que tudo isso aconteceu. Existe um início. Mas só para a gente terminar só essa parte, o senhor colocou muitas vezes aqui que esse gás é usado, que todas as forças armadas do Brasil usam. Mas qual é a orientação, qual é o protocolo que os policiais seguiram ou deveriam ter seguido para conter uma pessoa que, por mais que esteja lutando há 25 minutos? É isso que é indicado? É colocar num porta-malas e jogar uma bomba de gás? Veja, você usa muito essa expressão bomba, e ali não é bomba. Ali, é granada. É o quê? Como é que eu devo falar? Desculpa. É um artefato. Na verdade, é um artefato. É porque ela não explode. Ela só emite a fumaça. Ela só emite a fumaça, enfim. E leva sacarose, açúcar. Se a pessoa tiver diabetes, pode. Aí ficou uma curiosidade para mim. Assim, porque imagina, uma pessoa com diabetes, se o açúcar entrar, vai dar uma açúcar o máximo que vai causar é um coriza-mento, e o lacrimejamento e um desconforto, para poder o policial ter uma janela de contenção e imobilizar aquela pessoa. Porque, veja, se o policial é o Estado, como se inicia uma operação? A presença de um policial, quando o policial diz: seu Beto Ribeiro,
o senhor parou o seu documento e tal. Ali já é o Estado que está. Se o senhor resiste, se o senhor não apresenta, se o senhor tem um comportamento anormal, o policial ele precisa, até por segurança do usuário e dele, fazer uma revista completa. Olhar a linha de cintura, olhar se não tem nada escondido, até porque está aí no YouTube quantas e quantas vezes as pessoas, mesmo algemadas, ainda matam policiais. Né? Então, o policial está ali num nível de estresse e é muito fácil hoje a gente julgar e falar de um caso que aconteceu, mas nós estávamos falando de um grupamento de motociclistas considerado com os melhores índices de abordagem no país, que leva um equipamento 9 quilos a mais do que um policial normal, porque ele precisa de ter joelheira, cotoveleira, o capacete é diferente, a camisa é diferente. Então, tudo isso leva. Se dá-se a ordem de comando e há uma obediência, parava-se ali. Todavia, houve uma resistência inicialmente passiva, depois uma resistência ativa. E veja, nós ainda estávamos há 8 dias de um fato que aconteceu em Fortaleza, que nenhuma abordagem, os 2 policiais foram abordar uma pessoa portadora de esquizofrenia na viatura, na BR, tá. Na BR, e um pequeno descuido, em 3,9 segundos, ele mata 2 policiais. 3,9 segundos. Se você olhar o vídeo, está aí. 3,9 segundos. Então, naquele momento, as forças policiais estavam num nível de tensão muito elevada. Agora, a única coisa que é preciso ser dita, que é preciso ser esclarecida à população brasileira, é que o senhor Paulo Rodolfo nunca teve intenção de fazer qualquer mal, de fazer qualquer ato ruim contra o senhor Genivaldo. Ele estava ali apenas enquanto servidor público, cumprindo a lei, emprestando o peito em defesa da sociedade. Ele estava ali trabalhando, 11h30 da manhã, no sol quente, zelando, abordando as pessoas. E outra coisa, o senhor Paulo Rodolfo, ele chega em apoio aos colegas. Quando ele chega, a situação já está em crise e o colega já está com o senhor Genivaldo bolando no chão. Então, o policial que chega, ele não tem a permissão de perguntar, o que é que está acontecendo? Não, ele tem que agir. A polícia é treinada para agir. E agir e finalizar a situação. Um dos grandes problemas, um dos grandes depoimentos que eu vi nesse caso e me chamou muita atenção, foi de um policial rodoviário brasileiro aposentado, e ele dizia o seguinte: a polícia não é treinada para perder. Depois que ela começa isso, todas as Forças Armadas elas são treinadas para vencer. Mas qual é o protocolo que ele não seguiu ou deveria ter seguido? Ou foi correto ele pôr a pessoa no porta-malas e jogar bomba? Beto. Isso é indicado pelas Forças Armadas? Beto. Como exercício para contenção? É porque o policial, não existe um manual para todas as situações. A gente tem que fazer um recorte e trazer para aquele momento. Ali já havia sido, e aí se prestar atenção nos vídeos, todas as técnicas de imobilização já tinham sido tentadas. Não existia mais nenhuma maneira. O policial não age de uma maneira engessada. Muitas vezes ele tem que improvisar. Uma situação daquela nunca tinha ocorrido. Não existia um manual de como lidar. E por que ele fez isso? Porque o policial age a partir de seus treinamentos. Ele foi exposto daquela maneira ou pior, diversas vezes. Como assim? Não entendi, desculpa. Você está me dizendo que ele foi treinado para colocar uma pessoa no porta-malas e jogar um artefato de fumaça, é isso? Não, mas ele foi treinado em situações que foi exposto ao gás de uma maneira ele mesmo. Até ele pior. O Paulo? Ele mesmo. O que é um tropa de elite que a gente está vivendo no Brasil e a gente não está sabendo de verdade? Eu peço para sair, o policial é jogado nesse nível de estresse? Na verdade, o tropa de elite maqueia mais. É muito pior. O nível de estresse que os policiais especializados passam nesses cursos Brasil afora,
não há como se descrever. Nossa, então a gente está criando... Eu vou ter que tomar cuidado com as minhas palavras. É assustador isso, eu pensar que você tem homens e mulheres sendo colocados no ponto limite do estresse humano e se transformando no sobrevivente de um próprio sistema. O quanto que eu posso estar transformando essa pessoa numa pessoa fria, gelada e até com certo prazer em fazer esse tipo de coisa. Aí é uma questão da sociedade discutir como um todo, dentro das suas próprias... se um policial é treinado numa situação pior do que aquela que a gente viu... Mas é uma das coisas que a gente, desse processo, se perdeu essa oportunidade. A gente foi atrás somente dos 3 policiais e esqueceu de ir atrás do que causou aquilo. O policial é exposto a situações tão extremas que, para ele tem a certeza que aquilo não causa a morte, nem porque faria ele não morreu, porque um ele já é mal, um porque ele sobrevivente. não morreu. Ele já foi exposto a situações piores. E isso foi relatado durante o processo. E no YouTube é fácil de se encontrar, que é um curso de choquiano da PRF, mas aí eu lhe chamo a atenção. A gente tem um curso do BOP que é muito pior. A gente, por exemplo, no dia 0, no primeiro dia, são usadas mais de 100 granadas daquela. Os policiais saem com uma única convicção desses cursos, que o gás não mata. E em toda a literatura mundial, não existe um caso de morte pelo gás. Temos um agora. Porque o laudo necroscópico diz que ele morreu pelo gás, não é? É uma das dificuldades que a gente tem, que o laudo necroscópico diz assim, a gente precisa complementar com os outros exames. Os exames que vêm posteriormente não confirmam essa causa. E aí tem uma perícia, a 2524, que traz na sua complementação e diz, segundo a doutrina, aí cita 3 doutrinas. Quando a gente vai ler as doutrinas, nenhuma traz uma causa morte pelo gás lacrimogênio. Mas oficialmente ele morre pelo gás. O que dá a morte dele é pelo gás. O primeiro laudo, sim. Mas é o que valeu ou tivemos outros depois? Foi o que valeu, porque a gente não tiraram as fotos. Não houve como a gente rebater. Mas, por exemplo, a gente tem pareceres técnicos, que aí é de Dr. Eldi Lobo, e da equipe dele, tem Dr. Lisandro também, que vão totalmente contrários a esse primeiro laudo. Mas eles não viram cadáver. Foi feita exumação do corpo do Genivaldo? Não foi feita a exumação. Vocês solicitaram para ver isso? Não foi Por que solicitado. não? Já que vocês tinham tanta dúvida da causa-morte, não daria tempo de encontrar alguma coisa ainda no cadáver? Não daria tempo. E aí eu quero me socorrer, Beto, de seus conhecimentos, que eu já vi. Eu não tenho conhecimento nenhum. Eu já vi que você é muito bom nessa parte. Veja, alguém que morre por asfixia, um dos sinais característicos é o sangue preto fluido. A boca roxa, a boca, língua, cianose, aqui a protuberância, dedos, os olhos, equimose, não sei o quê. E tudo isso foi o contrário. Não se identificou nenhum desses sinais e o pior, não se faz nenhum registro desses sinais. Então, mas não teria sido importante pegar, exumar o corpo e mostrar que não tem esses sinais? Infelizmente, depois de um lapso temporal, não há como fazer essa identificação. Você vê, como é que eu digo que a pessoa morreu por asfixia e eu não tenho um exame completo com todos os cuidados. Eu apenas jogo lá. Aí, veja, vamos lá. Eu vou mais fundo, porque eles podem até conhecer o processo, agora eles não conhecem metade do que nós conhecemos. Para você morrer por asfixia, tem que haver uma diminuição do oxigênio. A Polícia Federal, através do seu instituto, que é um instituto seríssimo, faz o exame lá, tem que haver uma troca gasosa, concorda comigo? Tem que o gás aumentar, o oxigênio diminuir. A Polícia Federal diz que o oxigênio se manteve estável o tempo todo. A carboxihemoglobina tinha que dar acima de 50%, ela deu menos de 1%. E entre tantos e tantos fatores que provam. Agora, por que não examinar o coração de uma pessoa que já tinha sofrido vários infartos? Porque o Estado precisava
E aí eu vou mais fundo, Beto. Nós estamos falando do mês de maio e do mês de outubro de 2022. O que é que acontece nesse período? 22 é Covid. 22 é o período eleitoral. Ah, pensei que era Covid, mas também É o tínhamos a período Covid. eleitoral em que a Polícia Rodoviária está extremamente ligada a um lado político. Sei, da eleição de agora, 22. E o outro lado ganha. Então, houve um assodamento, faz-se as coisas de maneira precipitada. Genivaldo morre naquele período, né? Verdade. E aí, a prisão Não, peraí, deles... Ele morreu em maio. Ele morreu em maio. As eleições são em outubro. As eleições são em outubro. Dia 10 de outubro sai a denúncia. Tudo bem, mas ele morreu em maio, Genivaldo. Isso. Não tem nada a ver com aquela história toda de parar ônibus, isso e aquilo. Não. Aí, veja, dia 10 de outubro sai a denúncia. Com a denúncia sai o pedido de prisão de 3 PRFs que nunca fizeram nada. Paulo Rodolfo é um cara extremamente... Eu ia perguntar isso, ele não tem nenhum passado que o Não, condena? Paulo Rodolfo é extremamente condecorado. Nunca matou ninguém, Nunca confronto, participou de nada, nunca sequer deu um tiro durante 12 anos e ele prestou mais de 20 anos de serviço público. Ele trabalhou no Ministério Público, ele trabalhou na Caixa Econômica Federal, ele trabalhou no INSS e, por último, realizou o sonho dele de trabalhar na Polícia Rodoviária Federal Brasileira. Paulo Rodolfo, durante o cárcere, ele escreve 2 livros, já está no 3º. Um é desse daqui, né? Que você... Um é esse que eu trouxe, A Sabedoria da Espera, Reflexões de um Pré-Condenado. Que é dele. Ele escreveu dentro da cadeia? Escreveu dentro da cadeia. E Paulo Rodolfo é um policial extremamente condecorado. Ele participou de todos os cursos. Ele era padista, ele era choquiano, ele era extremamente preparado. Ele já tinha usado a granada? Já tinha usado a granada em várias operações com ordem judicial, com autorização de... Nunca dentro de um porta-malas de um carro? Nunca dentro de um porta-malas do carro, até porque é um fato inédito no mundo. Qual foi? O que ele conta? Por que ele teve a brilhante ideia de levar a pessoa... Se você observa, ele no primeiro momento, ele puxa a granada, pensa... para... Quem está gravando são as pessoas da rua, né? Exato. Mas você observar... Ele sabia que estava sendo gravado? Sabia, tinha consciência disso. tinha consciência. Hoje em dia todo mundo tem um celular Todo mundo com tem um câmera. celular, todo mundo está lá. Então você vê que o senhor Genivaldo ainda chuta os peitos do Paulo de dentro da célula da viatura, ele ainda chuta o Paulo Rodolfo. Paulo Rodolfo hesita, mas quando ele é o último elemento que ele tem de menor potencial ofensivo e não letal. Resiste novamente. A Condor bota lá, não letal. Não letal é que não mata. Então, ele faz uso da granada fumígena para ter uma janela de contenção e para poder levar seu Genivaldo tranquilamente para a delegacia, para adotar os procedimentos de praxe. Tanto é que quando eles chegam na delegacia, que eles observam que tem alguma coisa errada... Qual é a coisa errada? Aí eles olham que ele está desfalecido. Então, eles saem, entram na frente de uma carreta, quase a carreta bate na viatura, vão direto para o hospital, passam 30 minutos prestando auxílio, prestando socorro, massageando, ajudando nos primeiros socorros lá do pessoal. Então, veja, isso não é atitude de quem tem maldade, de quem quer um resultado. Infelizmente, o resultado aconteceu. Agora, imputar a ele, não. Tinha que se aprofundar a questão do infarto. Aí, o que é que acontece? Na hora que acontece esse fato, no dia 25, a irmã dele e o sobrinho dele são ouvidos pelo delegado de Polícia Civil. E confirmam que ele já tinha sofrido vários infartos, tinha sido internado. Inclusive, nós juntamos lá atestado do cardiologista dele. Todavia, no percurso... O Genivaldo tinha quantos anos? O Genivaldo era um homem de uns 38... Já tinha tido infarto? Não tenho certeza dessa informação, mas essa média. Já tinha tido vários infartos. Então, o que acontece? No transcorrer da ação, advogados dizem
que eles vão receber indenização de 100 milhões de dólares. Receberam 1 milhão, né? A indenização foi de R$1 milhão. O juiz baixou para 1 milhão. O juiz baixou para 1 milhão. Que mas é bastante. A pedida inicial eram 100 milhões de dólares. E aí eles mudam. A partir daí eles dizem que seu Genivaldo nunca teve um infarto, nunca teve problema de doença, nunca teve nada. Se ele morreu de infarto. Mas qual a causa do infarto? O que eu digo é o seguinte, o quanto que o estresse de ter sido colocado daquela maneira ali não pode ter causado o infarto. Então, a causa-morte dele é a ação policial. Não. Eu sei que legalmente, no papel, estaria infarto. Agora, o que me causou é uma coisa que tem que ser levada em consideração ou não é levada? Tem que ser levado em consideração e tem que ser levado, por isso que teria que ser aprofundado. Se foi infarto, se foi o estresse, mas o que levou àquele estresse? A gente vai entrar no começo. Foi o tempo de resistência e aí o policial na rua não tem como lhe perguntar: o senhor já teve problema cardíaco? O senhor teve algo? É uma coisa que foge ao controle do policial, foge à vontade dele. Tanto é que quando a gente vai para o momento do vídeo, a gente tem o vídeo que todo mundo, o conhecimento... Vocês podem colocar frames, tá, do vídeo. O vídeo em si não, tá? Aquele de 5 segundos, é um corte. Não, porque aquele é um vídeo muito... após a granada. Esse não... Muito porque pesado. todo mundo já viu, se quiser ver, é só buscar. Mas esse ninguém viu. Porque todo mundo tem um pré-conceito, que aí tem aquele conceito formado, que após a granada a tampa foi fechada e ali Genivaldo ficou para morrer. Não, após a granada, a tampa é completamente aberta. Os policiais conversam com Genivaldo, os familiares de Genivaldo se aproximam e conversam com ele. Ele estava bem, ele estava normal. A granada surtiu o efeito que era para surtir. Porque que era acalmar ele. É algo desconfortável? Mas não é algo que mata, e tanto é que esse vídeo comprova isso. Porque aí a gente tem que fugir desse senso comum. Porque todo mundo só viu aquele 1 minuto e 30. E parecia que só aconteceu aquilo. Não, após aquilo, a tampa é aberta. Você tem esse pedaço do pós? Tem. Tem esse pedaço. Eu mandei para a produção. Mandou para a produção? Então pode usar esse pedaço do pós. Se quiser passar aqui para eu ver, qualquer coisa eu peço para colocar a blur antes de ir para o ar. É o pós. Simulação? Não, é uma simulação? Não. É um de 5 segundos, que mostra o policial sentado na tampa da mala. Mostra que ele está vivo ainda, é isso? Isso. Tá. Que é com o porta-malas aberto e o Genivaldo conversando. E aí, próximo está a irmã de Genivaldo, a sobrinha, eu acredito, e a ex-esposa, porque ela já havia se separado do senhor Genivaldo. Aí é uma coisa que tentaram esconder muito, porque muito a gente diz, todo mundo viu aquele vídeo, mas alguém viu o que aconteceu depois? Mas depois acontece o quê? Eles abrem o porta-malas, a fumaça se dissipa, eles conversam com o Genivaldo e fecham o porta-malas. Conversam com o Genivaldo, a família conversa, eles informam a família que iriam se dirigir à delegacia, tanto para poder descontaminar do agente químico que foi usado, como tomar os procedimentos cabíveis, porque ali houve uma resistência a uma ordem policial. E aí, nesse momento, a família também se dirige à delegacia. O Genivaldo vai sozinho na viatura, óbvio. Eles vão conversando com ele, alguma coisa? Você me falou que tem aquela parte que tem uma interação, não é aquela viatura que é fechada 100%. Ela tem meu Deus do céu, aquela gaiola. Exato. Que dá para o policial ver e conversar com o criminoso. É porque os 3 policiais não estavam juntos. 2 estavam de moto e um estava na direção. Quem estava na direção? Não era o Paulo? Não era o Paulo. O Paulo estava de moto. Quem estava na direção era o senhor Kleber. Foi sozinho ele e o que o Kleber fala? Eles foram conversando? Eu não me recordo que o Kleber fala Percebeu exatamente. Que ele estava vivo? Percebeu se ele estava ofegante? Ele pediu socorro? Ele pediu ajuda? Ele desfaleceu? Ele não relata nenhum pedido de socorro, nenhum pedido de ajuda, nem nenhuma conversa, porque até assim, a mala fica distante do local do motorista. E a viatura e a delegacia é muito próxima. Leva cerca de 3 minutos ou 4 para chegar até lá. No momento que chega na delegacia, a tampa
viatura é aberta, e aí nota-se Que ele está que desfalecido. ele está passando mal. Está Não passando mal ou desfalecido? Ele está falando, não estou bem, ou ele Vamos está dizer- desmaiado? desmaiado. Aí Kleber passou 28 anos na polícia sendo... Aí, aquele ali, ó. É este vídeo. Esse vídeo você... Ele é o pós, é isso? Já foi a granada. É o pós. O granada, eu chamo granada, é o artefato. É o E cadê pós. ele? Eu não consigo ver ele se mexendo. Ele está na mala. Tá, mas ele está deitado, eu não estou vendo ele conversando. É porque é Ele mexeu um braço, ele agora mexe. deu para ver. Tá. É porque é um As vídeo pessoas muito confirmam curto. que estavam lá, testemunham, falam, ele estava vivo, ele estava conversando, tem um monte de gente ali. Sim. Tanto é que você pode notar como a cena já mudou. Como está calmo o local. Anteriormente, Eles dão água para ele, alguma coisa? não. Porque não havia disponível. Mas Ah, mas aí tudo quem bem, está mas como não próximo... havia disponível, tem um isopor ali. O que é aquilo Não, ali? ali é o reboque da viatura. Ah, reboque da viatura, mas Ali não é o tem ali... reboque. Tá. Ali Mas é o eles não se reboque. preocuparam em dar uma água pro cara, nada? Não. Não. Não teve esse primeiro contato. Uma das coisas mais faladas Ali é uma beira de uma rodovia em que existiam mais... tem um monte de gente ali. Exatamente. casa E ali. esse risco. Não, é bem distante. E essa beira de rodovia existiam mais de 100 pessoas circundando os policiais, gritando: vamos para cima, vamos pegar. Então, assim, a situação ali era uma situação em crise. Eles precisavam sair dali o mais rápido possível, se dirigir para a delegacia para poder tomar os procedimentos normais. E o trajeto é extremamente curto. É uma cidade chamada Umbaúba. Os índices de violência lá estavam altíssimos, por isso que a PRF... Ele não foi para lá por querer. Ele vai e recebe uma ordem de missão para ir para Umbaúba. Então, dentro da viatura, a gente não tem um relato de como ele estava, se ele estava conversando ou não. Quando abre o porta-malas, eles veem que o Genivaldo está desmaiado. Eles já começam os primeiros socorros ali? Já começam os primeiros socorros ali. Que Na aí, viatura... Inclusive, existem as imagens desse momento da chegada na delegacia. E é relatado por algumas testemunhas também nesse processo. Mas ele vai como reanimando ele? Ele vai no porta-malas e o carro sai andando ou eles param e fazem com isso? Para? Não, eles param, abrem o porta-malas para conduzir ele para a delegacia. Nesse momento, Vem que ele tá nota-se desmaiado. que ele está desmaiado. Aí é feita uma manobra aqui, na escápula. Eu não lembro o termo tem que fazê-la, técnico. Mas o senhor Kleber era socorrista. E aí ele, por ser socorrista, consegue fazer isso, ele dá sinal, vamos dizer assim, ele retorna, reage ao estímulo feito. E aí muda totalmente, o policial sai em disparada para o hospital, para prestar os primeiros socorros. Ele entra vivo ou ele já está morto quando ele entra no hospital? O que é contado por quem socorre ele? Eles passam 30 minutos fazendo a reanimação, Tudo bem, isso é de aplicam praxe. adrenalina. Que não significa que ele entrou vivo. Não significa, mas também não significa que ele já... Não, mas é que o próprio hospital fala isso. Vou pegar em Riborel, por exemplo. Em Riborel foi feito quase 2 horas, foram 2 horas de reanimação por conta de ele ser uma criança. E quando termina, eles falam, tem que ir para ML porque ele já não chegou com vida. Então, é assim, apesar de ter tido uma reanimação, você reanima cadáver, né? Você não ressuscita vivo. Então, assim, o que eu pergunto é, o hospital, ele confirma que ele entrou morto ou não temos essa informação? Tem essa informação. Não tem? Tem essa informação. A médica diz que é morto ao chegar, mas a médica em nenhum momento relata os sinais de asfixia, que aí já teria... Mas nem seria ela mesma, porque aí tem que ser para o IML. Quando chega uma pessoa nesse caso, nenhum médico vai dar causa-morte, porque tem que ir para o IML, para o IML confirmar, porque é uma morte violenta, né? Mas aí vai para Pode ir até para o SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Mas só a título de esclarecimento, ao acesso venoso, à aplicação de Tudo bem, de adrenalina, fazem. etc. Reanimação já aprendi com os médicos. Isso. A gente reanima morto. A gente não reanima vivo. E há, inclusive, a intubação, que Todas foi um dos igualzinho. fatores
foi um dos fatores que nós levamos um cardiologista para o tribunal do júri. Diga-se de passagem que foi um júri de 12 longos dias, o segundo maior júri federal desse país, e nós levamos o Major Edinaldo, um homem especializado, cardiologista, especializado, já tinha feito mais de 300 intubações. E ele diz que quando você faz a intubação, que acessa o local exato, a saída de um gás branco, exatamente para provar que você adentrou, porque o gás aquele é mais quente do que fora. Então, ali você acertou a intubação. Tudo isso a gente levou para lá. Agora, nos causa muita estranheza, Beto, porque, veja, nossa sensação, depois de um júri de 12 dias em que o Paulo Rodolfo é absolvido da tortura, ele é absolvido. Ele é acusado de abuso de autoridade, tortura e homicídio. Ele já é impronunciado pelo abuso de autoridade, significa que ele realmente estava no exercício da autoridade. Ele é absolvido da tortura e é condenado pelo homicídio. Há 28 anos. 28 anos, nós estamos com recurso. A defesa fez uma apelação muito robusta. Nós estamos confiantes que o TRF5, que é quem vai julgar, vai rever isso, inclusive com a possibilidade de um novo júri, porque a defesa foi cesseada em muitas coisas. Por exemplo, as imagens, é claro, o IML disse que tinha as imagens e não levou para o processo. Veja, um dos sinais clássicos de asfixia é o quê? Sim, tem todo... É fecal, é você soltar os elementos fecais, é você urinar. Quer dizer, não há um registro disso. Não há um registro de nada. Mas você estava falando do entubamento. Você disse que ele pode ter sido entubado errado, é isso? Não, pelo contrário, ele foi entubado extremamente certo. A intubação foi extremamente certa. Que aí é uma das coisas que... É que o Henri Borel, uma das coisas que a defesa aponta é que foi entubado errado, ele teria morrido, na verdade, por um problema no pulmão. Ele foi entubado certo, e aí é uma das coisas que contradiz o laudo de asfixia mecânica com obliteração das vias aéreas. Como ele conseguiria ser entubado? O legista foi levado para o plenário. Os dois. Os dois. O que eles respondem quando vocês perguntam isso? Houve o diretor do IML, que é o senhor Vitor, e aí ele aparece em algumas entrevistas, é quem diz essa causa-morte, e o que teve contato diretamente com o corpo do senhor Genivaldo. E aí, quando o diretor é ouvido, ele traz uma informação para a gente que a gente ficou estarrecido, porque ele assina o laudo, dá o atestado de óbito e ele narra que só quem teve contato com o corpo do senhor Genivaldo teria sido o outro perito. Que ele teria feito a portas fechadas, que ele assinou só corrigindo o português. E aí, quando o outro perito é ouvido, ele diz, não, eu vi o corpo, examinei, mas a causa-morte quem deu foi o diretor. Fica um jogando para o outro para fugir da causa-morte, porque a causa-morte não bate com os exames que foram feitos. Mas vocês perguntaram como que uma pessoa pode ter morrido por asfixia, não sei das quantas, se conseguiu fazer uma intubação. Ele respondeu essa pergunta? Sim. Que aí, ele fala? quando perguntar ao Vitor, que é o diretor do IML, ele diz que quem deu essa causa foi o perito médico que teve o corpo. Quando a gente pergunta a ele, ele diz que não pode responder isso porque quem deu essa causa foi o Vitor. Aí... Fica aqui o convite para qualquer um dos dois legistas da entrevista, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com. São as perguntas que eu farei, são todas técnicas com relação ao laudo em si. Agora, por que tudo isso acontece? Como foi aquele dia fatídico de maio de 2022? Por que a polícia vai para lá? Como que eles cruzam a vida do Genivaldo, ou o Genivaldo cruza a vida deles? Por que tudo isso? Se tanto tempo de briga, por que briga? Eu vou rememorar que, primeiro, eles estão em um grupamento de motociclistas. Então, o William Noia está numa moto, Paulo Rodolfo em outra. Eles veem exatamente duas motos sem capacete. Paulo Rodolfo se dirige para abordar os que estão sem capacete, e o William Noia se dirige para abordar o senhor Genivaldo.
Genivaldo estava de moto, é isso? O Genivaldo estava de moto, numa bis, sem capacete, sem carteira, sem nada, enfim. E quando Paulo está abordando os outros dois, ele disse que escuta pelo rádio: Paulo, vem cá. Aí ele disse que estranhou, mas continuou a abordagem nos outros. Daqui a pouco, o William Noia diz: Paulo, chega aqui novamente. Aí Paulo sai em apoio. Isso já tem passado 4, 5 minutos. Que o William Noia, quando aborda o Genivaldo e pede documentação, não sei o quê, há uma resistência passiva, porque ele começa a questionar: não, a polícia, enfim, começa a parar aquela multidão, e um policial sozinho estava lá. Então, quando o Paulo chega, já está o Kleber, já está o William Noia, e Paulo chega em apoio. Quando o Paulo chega em apoio, o William Noia é forte, eles são fortes, e estava tentando algemar ele já agarrado no chão. Agora, ele e o Genivaldo. Mas por ele e o quê? Genivaldo. O Genivaldo briga com ele por O quê? Genivaldo briga o tempo todo, ele resiste à ordem policial. Porque a polícia pede documento e ele fala que não tem, é isso? Pede documento, ele fala que não tem, que a moto também não estava com documento nesse momento. Bota a mão na cabeça, ele não bota, entendeu? Ele não obedece os comandos. Os comandos, e aí é preciso dizer o seguinte, que nesse momento há uma verbalização mais forte. Porque você lembra que eu disse que o primeiro sinal de que o Estado está presente é a presença do policial. Se você não obedece os comandos, o policial ele verbaliza mais forte. Uma coisa é dizer: Beto, isso. Outra coisa é dizer: Beto. Sim. Não é isso? Você já veio o susto necessário, entendi. Você já tem... Você já fica mais atento. Ele, em nenhum momento, obedece os comandos dos policiais. Então, os policiais procuram fazer a algemação dele para poder levar ele para a delegacia, até para averiguar, porque, nesse momento, eles não identificam que ele era portador de esquizofrenia. Já não chegou alguém falando: olha, ele é doente, não sei o que lá, já não chegou parente? Chegou muita gente ao redor. Avisando isso, e a polícia não ouviu. Agora eu vou fazer uma analogia bem simples. Veja, primeiro eles estavam com capacete, com um rádio, que tem o ponto do rádio, segundo outro rádio aqui. Então eles estavam se comunicando. Eles se comunicam, é de um jeito que ele ouve até a respiração do colega. Eles estavam lá, a multidão cerca, começam a gritar ordens, mas aquilo é igual a um time de futebol. Se o técnico for estar ouvindo a torcida, ele não vai tomar decisões corretas. Então, eles precisavam conter seu Genivaldo apenas para levar ele para lá. Podia ser uma pessoa que tivesse um mandado de prisão, podia ser uma pessoa que tivesse qualquer... Ele tem passado, o Genivaldo? Tem passado, inclusive de resistência à polícia militar, porque a esquizofrenia dele é a esquizofrenia paranoide com mania de perseguição. E a mania de perseguição exatamente contra a polícia. Teve um fato com a polícia militar, inclusive está nos autos, com a polícia militar, que ele resiste, é preso e tal. Só que a polícia militar, a gente brinca o seguinte: você vai rememorar comigo que foram 25 minutos de tentativa de algemação. Você não vai ver ali um murro, não vai ver um tapa, não vai ver uma cotovelada, não vai ver nada. Você só vê ali o quê? Técnicas de contenção que são ensinadas de maneira aprofundada na polícia. Eles não, em nenhum momento eles maltratam, em nenhum momento eles agridem, eles apenas tentam conter. São técnicas de contenção. Está aí os vídeos, 25 minutos de vídeo, que você não visualiza um tapa, você não visualiza um murro, você não visualiza uma cotovelada, você não visualiza nada disso. Né? Infelizmente, depois que o resultado acontece, é fácil todo mundo julgar. Agora está 11h30 em Ubaúba, combatendo a criminalidade, emprestando o peito em defesa da sociedade, cumprindo uma ordem de missão, se depara com uma pessoa portadora de esquizofrenia que não obedece. Porque era muito simples. Se o policial desse a ordem, pare, tal, ele tivesse obedecido os comandos, não teria tido nada. Mas, infelizmente, os comandos não foram obedecidos. Foi lá, a defesa crê
tem certeza que nós temos a possibilidade de um novo júri. Mas para quê? Vocês imaginam o quê? Homicídio culposo ou inocência total? Veja, tanto a gente acredita na inocência total. Todavia, nós estamos discutindo no TRF o que nós chamamos de teoria monista. Porque, veja, o único que é absolvido pela tortura é o Paulo Rodolfo. Então, Paulo Rodolfo nunca torturou ninguém. E os outros dois são absolvidos, é desclassificado de homicídio doloso para culposo. Pela teoria monista que o Ministério Público diz que é fato único, contexto único, evento único, durante toda a instrução nós trabalhamos em cima disso. A teoria monista ela tem que ser aplicada a Paulo Rodolfo. Então, entendi. O Paulo Rodolfo foi julgado por homicídio doloso. Doloso. Os outros dois por culposo. Eles pegaram pena de quanto? Eles pegaram pena de 24 anos, porque o juiz inova e bota tortura seguida de morte. Quando o Paulo é absolvido da tortura, e aí essa discussão está toda... Não entendi. Então, os outros dois foram culposos, mas pela tortura o crime subiu. O crime subiu. Eles foram condenados... Eles têm quase a mesma pena. Quase a mesma pena. E aí... E culposo, a pena é bem menor. Culposo, a pena é bem menor. E aí há uma inovação jurídica que surpreendeu a todos nós da defesa, e nós somos defesa técnica atuante, brigante. Você olhar aí nossa apelação, você vai ver como é uma matéria, uma obra-prima de tantas nulidades que ocorreram. Mas a questão da aplicação da teoria monista é uma coisa pacífica. Não tem como. Se é um contexto único, um fato único, um evento único que foi discriminado e o juiz, na sentença, traz um préter-dolo que inova, traz uma cooperação dolosa distinta que a defesa nunca se defendeu. Veja, a lei é clara, processo penal é forma. Eu me defendo da imputação que tem na denúncia. Sim. Concorda? Eu não pode inovar, não pode vir com a tese pegar de surpresa. As defesas, então, assim, a defesa foi nesse toda ponto... construída em cima de uma definição, de uma acusação. Outra questão, a exacerbação da pena. A pena foi exacerbada. A pena mínima em um crime doloso é de 12 a 30, o juiz sai de 21 anos. Por quê? Mas por quê? Um policial extremamente condecorado, um policial que era, dentro da instituição, considerado assim, um exemplo de profissional, de retidão, de conduta, de moralidade. O senhor Paulo Rodolfo tem N elogios. Todas as operações grandes nesse país, ele participou. Desobstrução de rodovias, emissão de posse, trabalho escravo, tudo isso. Aí você valoriza negativamente isso, sai de uma pena de 21 anos, mas acontece que a pressão... Mas por que 21? Se ele nunca teve nada, dosimetria saiu como assim? É isso que nós estamos... Essa inquietação sua é a inquietação da defesa e que nós estamos levando agora... Não, porque geralmente para você sair assim é porque tem outros crimes já anteriores, não é? E não é o caso dele. Ele não tem nada. Não é o caso dele, não. E o Genivaldo tem o quê? Você me falou que ele tem desacato para a policial militar. Isso. Nada que, assim, ele morreu. Mas é para saber, até mesmo na vitimologia, o quanto que ele pode... Só da esquizofrenia paranoide por perseguição. E perseguição de polícia já põe ele num ambiente mais angustiante para ele e perigoso para os policiais. Mas, nesse caso, ele não tem mais nada. Não tem mais nenhum outro boletim de ocorrência ou processo contra o Genivaldo. Não existe nenhum outro. Que o deixa assim, sei lá, com drogas. Ele não estava com droga, não estava com nada. Não. Tá. O Genivaldo não... Também... Se ele tivesse parado, conversado com a polícia, explicado a sua situação, porque ali é uma situação... Isso não teria escalado a essa maneira. A grande questão é que a própria polícia é treinada para isso. Há um uso diferenciado, progressivo ou diferenciado da força. Você há uma escala. E aí você vê a escala sendo seguida. Primeiro é dada a voz de parada, depois fala um palavrão, aumenta um tom de voz, e nada disso vai surtir efeito. Tenta-se algemar, não consegue. E o último que se conseguiu foi utilizar o instrumento não letal que seria a granada fumígena.
E já teria sido utilizado o spray de pimenta, que também não surtiu efeito. Fizeram spray de pimenta também, né? Tentaram, fizeram 3 vezes e mesmo assim não conseguiram conter o senhor Genivaldo. Infelizmente, o último e único instrumento que eles tinham era essa granada. E aí foi feito o uso para preservar, porque os instrumentos não letais são feitos para preservar a vida. Ele só tinha 2 opções, ou usava a granada ou uma pistola .9mm. É uma questão complicada. E aí sempre foi feito escalando de uma maneira que não colocasse em risco a vida do senhor Genivaldo. Entendi. Infelizmente, teve esse resultado, ele morreu, mas não foi por intenção dos policiais. Em todo momento ali é visto que eles só usam o que é ensinado. Os outros 2 policiais têm passado de morte com confronto, alguma coisa? Não. Tá. Não. Bom, nesse caso, então, hoje a gente está com os 3 condenados, com mais de 25 anos de prisão cada. Né? Não, ele tem o 24. senhor Paulo Rodolfo é 28, os outros 24. Então, quase 25 anos, uma média de 25 anos. Vocês todos estão solicitando um novo julgamento? As 3 defesas ou só a sua defesa? A nossa defesa, que já foi apresentada, solicita, devido à quantidade de nulidades que ocorreram ao longo de 12 dias de um júri extremamente cansativo, e, enfim, nós citamos N nulidades para que tenha um novo julgamento. As outras defesas, até por uma questão ética, eu não vou me imiscuir, Vocês não estão fazendo... mas eles ainda não entraram, porque ainda não foram intimados. Tal. O Ministério Público entrou solicitando mais... O Ministério Público entrou pedindo aumento de pena, porque disse que foi um caso que teve repercussão mundial, não sei o quê. Pô, tinha que... Desculpa a expressão. Porque um dos fatores que levou os policiais a serem denunciados por tortura foi porque eles chamaram porra. Porra, obedece! Bota a mão na cabeça! Mas a gente brinca... Então vai todo policial. Todo policial faz isso. E a gente brinca que no Rio de Janeiro, porra é vírgula, né? Se for no Rio de Janeiro, porra é vírgula. Porque todo mundo usa essa expressão. Mas há uma escalada dentro dos padrões operacionais da Polícia Rodoviária. Eles não saíram em nenhum momento. A Polícia Rodoviária defendeu eles? A Polícia Rodoviária... os 13 mil homens da Polícia Rodoviária torcem pelos colegas. Infelizmente, um porta-voz soltou uma nota que não corresponde ao policial que está lá no dia a dia. Porque uma coisa, Beto, é você que está aqui nesse estúdio no ar-condicionado. Hoje desligado que está frio em São Paulo. Hoje tá frio, rapaz. Amanheci. E a gente matuto lá do Nordeste sofre, amanheceu com frio. Hoje está frio. Mas, olha, quando há uma nota da Polícia Rodoviária, é uma nota de alguém de gabinete, alguém que nunca participou. Tanto é que a gente fez questão. O padista, que deu parecer pela exclusão dos policiais, nós o interrogamos, eu acho que 8 horas, 10 horas, e durante todo esse tempo nós perguntamos a ele: o senhor já fez alguma atividade de rua? Não. O senhor já algemou alguém? Não. O senhor já teve alguma operação em crise? Não. O senhor já precisou... O microfone aqui, vira um pouquinho mais. Aí. O senhor já precisou conter alguém? Não. Quer dizer, o padista, ele foi escolhido a dedo apenas para excluir os PRF. Obrigado, viu, Beto? Entendi. Agora, eles foram expulsos da PRF, é isso? Foram expulsos, e aí foi uma das grandes questões interessantes nesse julgamento. Quando o padista foi interrogado... O que é padista, gente? O padista é quem faz o procedimento administrativo. Ah, tá bom. Aí, quando ele foi interrogado, foi ouvido como testemunha, a gente pergunta: se você estivesse no local, o que você faria? Ele disse: eu não posso dizer porque é muito dinâmica a situação.
ninguém consegue dizer. Depois é muito fácil você ser técnico depois que passa. Mas só quem está no momento consegue dar uma resposta. E é como você disse, o policial não é treinado para perder. Eles não podiam correr daquela situação. Foi ele que falou. Foi ele. Mas eu concordei que nenhuma Força Armada não é treinada para vencer, né? Vocês... Quando foi o julgamento? O julgamento foi de 26 de novembro do ano passado. De 2024. Até o dia 7 de dezembro. Imagina aí, nós começamos, o último dia, nós começamos 7 da manhã, viemos terminar 5 da manhã, 5h30 do sábado. A gente está gravando aqui no final de maio, ou seja, fazendo 3 anos dessa história. 3 anos. Desse caso todo. Como está, no caso, perguntar do cliente de vocês mesmo, do Paulo Rodolfo. Como ele está na prisão hoje? O Paulo Rodolfo, hoje, eu diria que é um reeducando exemplar. Apesar de ser um homem inocente, de não ter transitado em julgado ainda a decisão dele, porque nós estamos com recurso e com muita confiança de que vamos reverter essa situação. Nós temos fé. Pela liberdade e pela honra, como disse Don Quixote, se vale a pena arriscar até a própria vida. Então, Paulo hoje trabalha dentro do sistema, escreveu já 2 livros, está no 3º livro escrevendo o 3º livro. É considerado um exemplo de pessoa, querido por todos lá dentro. Todo mundo sabe que nunca Paulo faria qualquer nível de maldade com quem quer que fosse. Ele está numa cadeia especial? Ele encontra-se num presídio militar, porque não transitou em julgado ainda a decisão, e também porque você sabe que se for para um presídio comum, policiais, a cabeça dele vai estar a prêmio. Apesar de ele não estar mais, uma vez que ele foi expulso, e vocês pedem a recolocação deles também? Sim, também estamos com recurso agora no TRF5, e acreditamos que o mundo gira, viu, Beto? O mundo gira. E nós ainda vamos conseguir provar a inocência de Paulo, vamos conseguir a reintegração dele, vamos conseguir restabelecer a dignidade de um dos policiais mais honrado, mais preparado que a Polícia Rodoviária Federal tinha. Infelizmente, ele foi vítima de... Me perdoe, eu não estou falando de você, mas uma mídia opressiva, que a defesa, pelo contrário, você está nos dando voz, coisa que nós não tínhamos. Nós passamos 2 anos pedindo ao juiz autorização para que ele falasse, para que ele desse a entrevista. Inclusive, ele está lá à sua disposição. Se você quiser, a gente fala. Você quiser ir a Aracaju, eu quero ir a Aracaju. Prazer, a gente vai lhe receber. Eu não consigo sair. Muita gente tem convidado, sim, mas infelizmente ele não consegue fazer por Zoom, né? Eu não sei se tem que pedir autorização à vara de execução, mas eu vou tentar ver se eu consigo. Eu ir até os presídios, eu não tô. Muita gente tem convidado e eu não consigo mesmo sair daqui para ir por conta de muitas entrevistas seguidas e tem todo um aparato e tudo mais. Mas porque ir até um presídio é uma diária extensa, né? Porque você tem que chegar e tal, não sei lá. Agora, Beto, você faz um trabalho brilhante porque você dá voz àqueles que às vezes são calados. Porque o tecido social que nós temos, quando a pessoa é acusada de um fato, ele passa para um submundo. Tudo que aquela pessoa fez... Veja, nós estamos falando de um homem de 20 anos de serviço público prestado, polícia, Ministério Público, Caixa Econômica, INSS, e ainda vai valorar negativamente, sair com a pena acima do mínimo. São coisas assim que nos deixam estarrecidos. Como quando a coisa tem uma repercussão, como muda o patamar. O ideal é que todos os casos fossem tratados. Todos sejam, mas é que realmente quando você vai para o noticiário da forma que foi, ainda mais quando você tem um vídeo, fica mais forte. Quando que sai mais ou menos a decisão, se vai ter novo julgamento ou não? Nós apresentamos as razões de apelação, o Ministério Público contra-razou. Para você ter uma ideia como o processo é de uma magnitude, nossas razões de apelação foram 147 páginas, as contra-razões do Ministério Público, 167,
e nós estamos esperando agora, provavelmente, agosto, setembro, esse julgamento. Resposta. Sair essa resposta. Para dar isso marcado. E aí nós temos 3 teses muito fortes. A primeira é a da aplicação da teoria monista. Se os outros 2 forem culposos, ele tem que ser culposo. Segundo ponto, a questão da exacerbação da pena. Porque porque teve uma repercussão, você exagera na pena. É tratar... Aí, onde é que está a igualdade, né, das pessoas? E o ponto principal que a defesa defende é um novo julgamento. É um novo julgamento. Porque nós fizemos um júri de 12 dias, terminamos com a sensação, e aí eu vou usar outra analogia, é Palmeiras e Corinthians. É você perder o jogo aos 47 com um gol de mão impedido, porque a quisitação que foi submetida aos jurados foi uma quisitação esdrúxula, uma quisitação que foge todos os parâmetros do Código de Processo Penal, e nós temos plena convicção que os desembargadores federais, num ambiente sereno, num ambiente tranquilo, sem aquela pressão toda, eles vão acatar a tese defensiva, e nós vamos ter um novo júri e vamos provar a inocência de Paulo Rodolfo. Doutores, fale. É tanta a nossa convicção que a gente chegou a fazer uma reprodução, não nos mesmos termos, porque é impossível de ser feito. A gente fez uma reprodução com a mesma granada utilizada, num carro do mesmo jeito, e com as portas fechadas, só a mala semi-aberta. E quem estava lá dentro? Eu mesmo. Você está bem? Fez todos os exames? Bem, Você bem. virou a própria simulação de você mesmo? Tudo bem. Tudo bem. Está respirando bem? Respirando bem, assim. É porque é algo que a gente se aprofundou tanto e tem tanto conhecimento que a gente tinha convicção, tanta convicção que fez essa reprodução. A gente mostrou isso durante o julgamento. Mas você não tem as mesmas condições físicas, mentais, você não estava sob o mesmo estresse. A reprodução simulada eu aprendi que você tem que fazer nos mesmos moldes desde do momento se estava sol ou não. E o que é mais complicado muitas vezes em reprodução é que você não está sob o mesmo efeito do momento do crime, né? Crimes mais passionais assim, às vezes são mais complexos de serem feitos. Que aí é uma das grandes questões desse processo. O policial não tinha como saber as condições de saúde. Se ele tivesse uma saúde normal, se ele não tivesse resistido tanto, com certeza ele estaria aqui com a gente. E aí vocês não estariam aqui comigo. Doutores, muito obrigado. Eu agradeço imensamente a predisposição de vocês terem vindo lá de Aracaju, fico lisonjeado. E a gente mantenha contato para quando tiver a resolução dessa história, quando sair a resposta, nos avisem. Daí, dependendo, a gente faz mais uma entrevista, ou eu atualizo o caso para as pessoas, a gente vai acompanhando assim que der. E se o Paulo conseguir dar entrevista por Zoom, eu consigo fazer. Okay. Aí é só marcar. Ok. Tá bom? Só quero dizer a você o seguinte, que nós vamos provar a inocência de Paulo, a falta de intenção. O resultado ocorreu. Agora, pensar que em algum momento ele desejou aquele resultado, ele anuiu, ele quis aquele resultado, impossível. Dentro do treinamento do que ele fez, dentro da literatura mundial, dentro de tudo. Aquele resultado foi totalmente imprevisível, fugiu totalmente a todos os parâmetros nacionais e internacionais. E o Paulo aceitou, se colocou à disposição dele mesmo entrar algemado no camburão, soltar uma granada, 2 granadas, porque isso não pode. Só lembrar que a Condor disse que para ser letal era preciso milhares e milhares de vezes a concentração daquele artefato. Instrumento de menor potencial ofensivo, confiamos no novo júri, e nesse novo júri nós vamos ficar ali mandando para você ir atualizando dia a dia. Combinado. Muito obrigado, doutores, muito obrigado, e até a próxima, que seja em breve. Muito obrigado, e vocês aí até daqui a pouco também. Ei, aproveita o bolo de rolo, viu? O bolo de rolo, tá bom, pode deixar. Obrigado, gente. Tchau, tchau.